sabem, né, que professor de cursinho, gente, nós temos uma obrigação de estar sempre o quê? Nós temos uma obrigação de sempre estar altamente atualizados, né? Então a gente sempre procura se atualizar para vocês nesse sentido. Gente, só para vocês terem uma ideia, já passei isso em aulas anteriores só para ajudar no entendimento desta aula. Essa aula chama-se reformas administrativas. Eu já falei no começo da aula, gente, olha, reforma administrativa, preste atenção. Se o Estado muda, ele vai ter que mudar o seu aparelho. O aparelho que faz o quê? A concretização das políticas públicas do Estado. O Estado é uma pessoa política. No feudalismo, qual era o modo de administração? Patrimonialista. Tivemos grandes reformas? Claro que não. O sistema feudal é um sistema fechado. Depois, o Estado absoluto, patrimonialista. Tivemos grandes mudanças? Não. Aqui no Brasil nós temos o quê, gente? Uma fase de uma reforma significativa que foi do Marquês de Pombal, a administração pombalina, que nós vamos estudar nessa aula já para vocês. Estado liberal, gente, aqui você sai do Estado absoluto, tá certo? Onde a nobreza dominava tanto o feudalismo como o Estado absoluto, do modo patrimonialista de administrar, e você vem para o Estado liberal. Esse Estado liberal, a burguesia, o capitalismo impera, a riqueza das nações, Adam Smith. O modo de administração é o quê? É uma administração burocrática. Vocês acham, gente, que o aparelho do Estado, o pensamento, a cultura vai ser a mesma? Claro que não. Há necessidade de quê? De uma reforma do aparelho do Estado, porque o Estado aqui mudou. Era um Estado absoluto, passou para um Estado liberal. Importante isso, tem que saber as diferenças do aparelho, como é conduzido o Estado, a administração pública. Do Estado liberal, gente, que tem data de falecimento, já falei para vocês. Professor, 1929, com a queda da Bolsa, com a quebra da Bolsa dos Estados Unidos, Nova York, não é isso? O fim do liberalismo. O Estado teve que se reinventar, mudou o Estado. Esse Estado mudou, esse Estado passou a ser agora um Estado intervencionista social burocrático. Mesmo adotando o regime de administração, o tipo de administração burocrática, o aparelho vai ser obrigatoriamente reformado para atender às novas demandas. Por exemplo, gente, o Estado liberal era atribuição do Estado de educação e saúde? Não. Gente, já no Estado intervencionista social burocrático, social está aqui, gente, está na cara, claro. Qualquer é o seguinte, agora o Estado vai atender, vai ter que agregar os conceitos de direitos humanos, o quê? Saúde, educação, assistência social, funções econômicas, ele vai ter que mudar o seu aparelho, vai ter que ter uma reforma administrativa, mesmo utilizando a administração burocrática, né? Ok? Nós sabemos também que esse Estado intervencionista, nós já estudamos em aulas passadas para vocês, né? Em aulas passadas, nós já estudamos que o Estado intervencionista nós tivemos 3 modelos. O Estado do bem-estar social, ou conhecido como welfare states, o Estado desenvolvimentista e os Estados socialistas. Os Estados... outra aula que foi para vocês, estou nova, atualizada, 2012. Vamos retornar para a nossa aula aqui, gente, ó. Tá? Olinho, pode mandar mais uma aí, que o aluno aqui não se importa, porque é aula atualizada, revisada para vocês. Voltando aqui, gente, o bem-estar social, esse tipo de Estado bem-estar social, tinha a seguinte característica, gente, ó. Olha só. Aliás, eu vou ter que fazer o seguinte, está vendo? Vocês vão ter que desenhar essas bolinhas aí, gente. Certo? Vamos ver se tem uma tela em branco aqui. Não tem. Não tem. Então é o seguinte, vamos ficar uma telinha pequenininha aqui para vocês. Tá vendo aqui? Triângulo. Estado. Todos os estados são assim. Tá? Todos eles. Aqui é Estado. Aqui é M de mercado. Aqui é S de sociedade. Liberal. No liberal, o Estado
ele tinha atribuições mínimas. Estado mínimo. Quais eram as atribuições do Estado? Defesa externa, ordem interna, diplomacia, administração da justiça, era o chamado Estado mínimo. O Estado não era um Estado intervencionista. Isso é importante para vocês. Isso vai cair na prova, porque vocês têm que entender isso. Porque vai cair essa palavra aqui, desenvolvimentista. E eu quero nessa aula esclarecer tudo sobre isso para vocês não errarem mais esse diacho de desenvolvimentista. Bacana? Comigo aqui, gente. Ó, nesse Estado liberal, como que era a regulação entre a sociedade e o mercado? Gente, ó, eles se autorregulavam. O Estado somente intervia para quê? Para garantir os contratos. O que aconteceu? Esse Estado faliu, quebrou. Não existe mais. Por quê? Porque ele é excludente, gente. O mercado em si, sozinho, não consegue se autorregular. O que acontece aqui? Quem tem dinheiro passa a ter cada vez mais o quê? Recursos. E quem não tem passa a ser cada vez mais pobre, coitado. Há uma grande concentração de renda na mão de poucos e muitos que não têm nada. Consequentemente, acontece o que com isso, gente? Consequentemente vai ocorrer o seguinte: você vai quebrar o quê? O mercado consumidor. Pronto. Esse Estado faliu. Isso foi o motivo. Sai o Estado, vou pagar certinho aqui, liberal, vem um Estado agora o quê? Intervencionista, social, burocrático. Não é isso? Esse Estado intervencionista, nós temos 3 modelos. Esse primeiro modelo aqui, gente, foi preconizado para os países chamados de primeiro mundo. Estados socialistas, segundo mundo. Ô, professor. E Estados desenvolvimentistas, que é o nosso caso, Brasil, Argentina, América Latina em geral, Índia, Estados terceiro mundo. Qual que é a diferença desses 3 estados? Muito simples, gente. Ó, o Estado intervencionista não estava quebrado o Estado liberal? Não estava quebrado o Estado liberal? Quebrou. Falência, todo mundo, não tinha empresa, não tinha emprego, não tinha nada. A partir do momento, nessa função do Estado intervencionista, gente, o Estado chama para si a responsabilidade de ser o quê? De ser o responsável por tudo. Então ele vai efetuar o quê? O planejamento. Agora ele vai ter o poder de intervenção. Ele tem que fazer o equilíbrio, então ele vai intervir. Tem que ser em preto, ele tem que intervir no mercado e tem que intervir na sociedade. Gente, quebrou o Estado. E agora, crianças? E agora? Gente, nesse momento da quebra do Estado liberal, vamos fazer uma análise. Aqui. A sociedade estava bacana ou estava desgraçada, coitadinha? Estava o quê? Estava arrasada, com fome, sem emprego, sem nada. E o mercado estava bacana ou fortalecido? Rebentado, falido. E o Estado, bacana, forte, ó, poderoso. Por quê? Porque não era um Estado mínimo? Sim, se é um Estado mínimo, gente, tem poucas atribuições. Gente, em toda relação comercial aqui, o Estado não ganha um tal de tributozinho, então o Estado estava bombando, o Estado estava muito bem. Certo? Olha só. Quebrou essa relação, né? Pronto, acabou. Aí o Estado, baseado nas políticas macroeconômicas keynesianas, gente, eu adoro economia, principalmente macroeconomia. Eu acho que vou gravar um curso para vocês específico para a área fiscal, a parte de macroeconomia. As políticas macroeconômicas keynesianas preconizavam o seguinte, gente, ó, nós temos que criar demanda agregada. Então o Estado passa a ser responsável por isso. Gente, olha só, isso você assiste em filmes antigos, em televisões, em relatos, olha só. Esse cara aqui, Estado, presta atenção, começou a contratar o quê? Esse sujeito aqui da sociedade, para quê? De manhã, ó, cavarem buraco, fazer buraco. E à tarde, tampar. Pronto. Papo reto. Pense, raciocine. Pensando, raciocinando, você consegue internalizar o conhecimento. Esse serviço é um serviço, em primeiro lugar. Sim, é um serviço. Gente, qual é o valor agregado desse serviço para a sociedade? Nenhum. Nenhum. Faz o buraco e tampa.
Ou seja, nenhum. Mas o trabalhador passa a ter um saláriozinho semanal, mensal, quinzenal. Com aquele dinheirinho no bolso, o cara vai lá na padaria, compra um pãozinho, compra um docinho, um chinelinho. Ou seja, ele inclui o sujeito no mercado, ao mesmo tempo ele fortalece. E o Estado? O Estado, cada transação entre sociedade e mercado, ganha com seu tributozinho, cara. Pronto. Bombou, criou. Porque o Estado, aí pronto, fortalece. Aí o Estado falou assim, gente, eu vou ser intervencionista. Só que em vez de você cavar buraco e tampar, por que não fazer o social? O social. Isso, assim que foi feito. Educação, saúde, pensão, aposentadorias foram direitos que foram agregados ao conceito dos direitos humanos. Tá? Direitos humanos. Pronto. Filosofia dos 3 estados. Para vocês entenderem. No bem-estar social, gente, o governo incentivava o mercado, o dinheiro, emprestando dinheiro para as empresas. Ao mesmo tempo, tributava essas empresas e fazia o quê? Distribuição de renda, né, na sociedade. Para quê, gente? Para fortalecer esse mercado. Mas, professor, por que hoje os Estados Unidos é a maior potência econômica, a maior potência do mundo, militar, né, é o país de referência? Ah, porque tem maior exército? Negativo. Porque tem o maior mercado consumidor. Poder do consumismo, gente. Quanto mais consome, gente, a função consumo na macroeconomia é fundamental. Fundamental. Nós sabemos que existe também o que, gente? As consequências desse consumismo, não é isso? Mas esse é assunto para outras aulas, para outras disciplinas. Vamos focar aqui. Com isso, crianças, veio o quê? O estado do bem-estar social. Deu certo? Deu certo. Alguém se falou, caiu na prova de vocês. Anotem aí, anos de ouro. Gente, aqui. Onde o Estado conseguia regular. Gente, lembra um filme que eu assisti quando eu era molequinho, pequenininho, viu, gente? De Volta para o Futuro. O cara, né? Volta para o Futuro, o pai dele, lá, aquele filme lá, do Fox, não é isso? Que tem um relógio. Que aí ele inventou o skate. Lembra desse filme? Eu acredito que a maioria de vocês já assistiram. E quem não assistiu, eu estou recomendando para vocês. Gente, naquele filme lá, ó, todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha carro, comiam bem, não é isso? As escolas, aquilo é chamado anos de ouro. Professor, quando que foi esses anos de ouro? Na década de 60. Década de 60. Tá? Aqui. Então é o seguinte, qual foi a estratégia do Estado do Bem-Estar Social? Welfare State, Estados Unidos e Europa, fortalecimento do mercado, consequentemente o quê? O fortalecimento da sociedade para incluir no mercado. Gente, o Estado desenvolvimentista fez o seguinte, cara, vou usar aqui agora o azulzinho. Também ele era intervencionista, só que ele ocupou pedaço do mercado. Ele também era prestador de serviços. Isso significa dizer o quê? Ó, criação de empresas públicas e sociedades de economia mista. Então ele era o quê? Era um misto. Essa era a estratégia desenvolvimentista. Ele assumiu a responsabilidade de que desenvolver os setores tidos como estratégicos. Tá? A gente vai, mais para frente a gente vai trabalhar em relação a isso. Gente, e o Estado socialista? O Estado socialista, ó, ocupou completamente o quê? O mercado. Ficou Estado aqui. Deu certo? Não. Por quê, gente? Porque perdeu o quê? O poder da competitividade. Se você reduz a competitividade do mercado, você perde eficiência. Se perde eficiência, você vai fazer o quê? Seus produtos serão ruins, serão caros, etc, etc. Gente, Estado socialista, olha, tem data de falecimento? Claro que tem, professor. Olha aqui, ó. Muro de Berlim, queda do muro, 89. Bem-estar social, olha, gente, não tem uma data, mas eu considero 71, tá? Pelos fatos históricos 71 que ocorreram. Desenvolvimentista, aí tem várias datas, mas o caso brasileiro, qual que foi o último presidente da República considerado desenvolvimentista? Ó,
Figueiredo, ele passou a faixa no dia do meu aniversário de nascimento, né, gente? Para quem? Para José Sarney. Ah, então quer dizer, professor, que você nasceu no dia 15 de março de 85? Exatamente. Né? Não, brincadeira, viu, gente? Mas tem alguma verdade nisso aí. Tá bom, gente? Então, olha só, fim desses estados. Gente, cada estado desse não tem que ter um aparelho? Não tem que ter uma forma de administrar? Sim. Ó, estado socialista, gente, antes de receber e-mail de vocês. Gente, acabou esse cara no mundo? Ainda não. Eu conheço 2 países ainda que adotam o sistema socialista. Bom, Cuba e Coreia do Norte. Gente, eu vou falar e vai vir e-mail de China. China não é socialista, gente. China é capitalista, apesar que ela ocupa parte do mercado. Mas é um sistema capitalista. O problema da China é que ela tem um sistema político autoritário. É diferente. Mas quem na prova marcar que China é um estado de socialista vai se ferrar. E não adianta mandar e-mail para o professor fazer recurso, porque isso não vai dar certo, porque eu não vou fazer. Bacana, legal. Então, olha só, esse estado intervencionista aqui, né, gente, social burocrático, você percebe, ele vai fazer os serviços, prestar os serviços para a sociedade também, não é isso? Distribuição de renda, tá? Vai ocorrer o quê? O seu esgotamento. Por que ele vai ocorrer o seu esgotamento, gente? Olha só, pensa comigo aqui, vou só fazer um E aqui, um M de mercado. Na empresa, esse aqui não era no mercado das empresas? Gente, as empresas são focadas em quê? No lucro, eficiência. Exemplo de eficiência, empresa, cara, né? Lá, demonstrações de resultados do exercício, DRE, depois do LALUR, lá tem participação estatutária, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lucro líquido. Para dividir os dividendos, não é isso? O que acontece, gente? Com o Estado intervencionista, ele passa a obrigar esse mercado aqui a pagar vários encargos sociais, trabalhistas, etc, etc, em cima da mão de obra. Começa a ficar caro. E o mercado começa a procurar o quê? Novos locais para fazer essas indústrias. Ou seja, a Nike, por exemplo, começa a fazer o tênis maravilhoso da Nike, da onde? Lá na China, com o mesmo padrão de qualidade. Por quê? Porque o custo de produção lá é menor. É menor. O mesmo tênis fabricado nos Estados Unidos e fabricado lá, gente, de qualidade são iguais, mas o preço lá, mesmo sendo longe, porque diminuiu o custo de logística, ele chega mais barato nos Estados Unidos. Ou seja, gente, o Estado aqui não colocou dinheiro aqui nessas empresas? Não colocou? Gente, a sociedade aqui, ó, o Estado não colocou dinheiro na sociedade aqui através de políticas públicas distributivas? Não colocou? Gente, quando esse cara vai lá e compra um sapato feito da China, um tênis, que sapato? Os tênis, não é isso? Ele está remunerando o quê? Ele está remunerando parte do capital do governo, gente, indo para fora. Ou seja, o Estado começa a perder divisa. Isso chama-se globalização. Globalização. Tá? O principal marco da globalização, na minha opinião, é em 71. Ou seja, não adiantava mais o governo colocar dinheiro nas empresas e nem muito menos na sociedade, que você vai perdendo divisas. Aquele retorno que você tinha, você não tem mais. Pronto. Esse modelo de Estado acabou. Não tem mais. E agora vem o Estado Social Democrático. Tá? Estado Social Democrático, que vai ser o quê? Administrado de forma gerencial. Professor, eu tenho que reformar o aparelho para ser um Estado gerencial? Sim, nós vamos estudar isso aí.